Sabe uma coisa importante que deve acontecer na nossa vida é a gente se colocar em primeiro lugar. Tem uma frase muito interessante que a gente usa muito no mundo dos negócios, mas que a gente pode trazer também para uma compreensão disso que eu estou falando, de se colocar em primeiro lugar. Essa frase diz o seguinte: se você não estiver trabalhando para construir o seu sonho, é muito que provável que você esteja trabalhando para construir o sonho de alguém. Se colocar em primeiro lugar é se compreender nesse movimento todo da vida. É você também bancar o seu desejo, é você trazer à frente aquilo que você gostaria que acontecesse. Muitas pessoas, quando você começar esse movimento com você, vão chamar você de egoísta, vão chamar você de egocêntrico, vão chamar você de manipulador, de várias coisas. Acontece que existe uma diferença muito grande entre se colocar em primeiro lugar e ser egoísta, ser narcísico. Apesar que, na psicanálise, todos nós temos uma construção narcísica. Mas isso já falo daqui a pouco. Agora, o egoísmo é quando é mais do que isso. Não é simplesmente você querer bancar o seu desejo, se colocar à frente das suas coisas. É querer que tudo seja da sua forma. Isso é egoísmo. É quando você olha para a sua realidade e você pensa com você, ou você até externaliza isso, que tudo deve acontecer do jeito que você acha que deve acontecer. E que se não for do jeito que você quer, isso não está certo. É uma atitude errada. A realidade não está condizente com aquilo que você deseja que aconteça. Isso é o egoísmo, é quando você deseja isso. Quando eu falo de se colocar em primeiro lugar, é de você estabelecer uma nova relação com você. É de você poder perceber que você vai ter convivência com as outras pessoas, que você se acolhe diante daquilo que você vive, quando as coisas não dão certo, mas que você também percebe que muito daquilo que você gostaria que acontecesse também pode acontecer. Por que eu citei a questão do narcisismo? Na psicanálise, o narcisismo ele tem um contexto diferente daquilo que nós vemos que está sendo cada vez mais propagado nas redes sociais hoje. Quando a gente fala do narcisismo na psicanálise, é um movimento necessário. O narcisismo, a construção de nós em relação a nós mesmos, nos coloca numa posição em que nós construímos o nosso ego, em que nós estabelecemos uma conexão de autoerotismo em uma fase da nossa vida e que depois nós vamos estabelecer essa relação com as outras pessoas. O nosso narcisismo é necessário para que a gente possa construir o nosso próprio valor e reconhecer isso na gente, para que a gente possa construir autoestima e amor próprio e isso a gente levar depois para as outras fases. Então, quando a gente fala de se colocar em primeiro lugar, tudo que é um excesso quando eu quero que a realidade seja da forma que eu quero e eu coloco isso como algo primordial, isso não quer dizer que eu estou me colocando em primeiro lugar. Isso quer dizer que eu estou sendo egoísta. Isso é egoísmo. Se colocar em primeiro lugar é você viver bem com você. É você estabelecer uma relação com aquilo que você quer que aconteça. É você perceber que você vai conviver com as pessoas, mas pessoas virão e pessoas irão. E você vai entendendo que há um movimento cíclico da vida e que nada poderá, de certa forma, corromper aquilo que você quer que aconteça. Mas é claro que muitas vezes nós vamos ajustar a nossa vida, nós vamos ceder em algum lado, nós vamos manter a nossa posição em outros. Se colocar em primeiro lugar é você pensar em você antes de pensar no outro. Mas é uma relação em que o outro existe na sua vida também. Se colocar em primeiro lugar é falar aquilo que você deseja. É poder trazer à tona aquilo que passa pela sua mente também. Isso é se colocar em primeiro lugar. Quando você começar esse movimento, você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida. Porque você vai perceber que tem muitas coisas que você pode estar fazendo que é muito mais para agradar outras pessoas do que viver bem com você. Aquela frase que eu falei no começo, se você não estiver trabalhando para construir o seu sonho, é muito provável que você esteja trabalhando para construir o sonho de alguém, também tem a ver com essa questão de se colocar em primeiro lugar. Porque se você viver na intenção de agradar outras pessoas, é sinal que você está anulando o seu próprio desejo, a sua própria forma de ser, quem você é. E vai chegar lá na frente um dia, você vai perceber que você passou anos da sua vida não vivendo aquilo que você desejava viver.
Justamente por medo, às vezes, de ficar sozinho, justamente, às vezes, por medo de sofrer, por medo de que o outro iria pensar, por medo da cara feia do outro, o que fosse. Só que quando você começa a se colocar em primeiro lugar, você começa a olhar para a sua própria cara. Você começa a perceber a sua própria realidade e começa a entender que você também é importante. E mesmo que, quando a gente fale de trabalho, você prefira estar trabalhando para alguém, talvez você aí esteja se colocando em primeiro lugar, que é o que você gostaria de fazer. Mas quando a gente fala da vida, quando a gente fala da construção do nosso ego, a gente também precisa perceber que se você não pegar a dianteira da sua vida, se você não direcionar a sua vida diante daquilo que você também deseja, é muito provável que você esteja vivendo para que outras pessoas possam ficar bem. E a vida não é assim. A vida é você em primeiro lugar.